programa O Que Vida a Vida desta semana tem a alegria, a satisfação de receber o meu amigo, o pastor William Vieira. Pastor William Vieira é pastor da Igreja Unção de Deus em São Pedro. Em São Pedro. Eu fiz uma convocação no programa anterior e parece-me que os pastores dele lá da Serra já fizeram contato e ele imediatamente veio gravar um próximo programa conosco. Então, é uma alegria, pastor, te receber aqui. Seja bem-vindo ao Que Vida a Vida. Uma satisfação minha estar aqui nesse programa, né? Tem alcançado muitas pessoas. Eu tenho certeza que esse bate-papo nosso vai ser muito interessante hoje. Muito legal. Eu tenho dito, pastor William, que sempre que eu me relaciono ou que eu trago algum pastor aqui no Que Vida a Vida, eu digo o seguinte, que atrás do PR tem um CPF. Sim, atrás do PR tem uma pessoa que tem família, que se conecta a alguém, que tem sentimento, porque as pessoas acabam criando uma ideia de pastor, que pastor é pastor 24 horas. A gente não deixa de ser pastor, sacerdote, mas nós também temos a nossa vida própria. Quem é o William Vieira? Fala pra gente. Eu sou esposo de uma linda moça capixaba. Vai ser papai? Vou ser papai agora em junho, né? Mas ter uma esposa linda capixaba de Colatina, do qual já estamos juntos 21 anos. Olha que legal. E agora Deus nos agraciou com uma bebezinha, uma menina, né? A Maitê está chegando aí em junho agora desse ano. Um mês muito interessante, o mês de junho, tá? Que é o meu mês. Você não sabe que a data prevista é 12 de junho, né? Eu vou ter que dar dois presentes, né? Os namorados e da bebê. Você está enrolado, agora. irmão. Aí são 2 presentes na mesma data. Sim, mas aí, William, você não é capixaba, pelo que você me disse aí. Não sou capixaba não, sou carioca, vim do Rio de Janeiro em 2001, né? E desde lá... Você é do Rio de Janeiro mesmo? Sou Rio de Janeiro capital, nascido em Botafogo. Mas você é flamenguista, sou flamenguista. Né? Sou flamenguista, mas nasci em Botafogo. Minha vida foram 23 anos de Rio de Janeiro. 23 anos, em 2001, a minha família recebeu uma proposta de trabalho para cá, e aí eu senti também que era a mão de Deus me tirando do Rio de Janeiro, para que eu começasse um novo tempo aqui em Vitória. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? Acho que o chavão que se criou em torno do Rio, de fato é uma verdade. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, quem já foi, quem já visitou, mas também tem os seus contras, né? O Rio de Janeiro ele tem a parte linda, realmente, né? E tem a parte, infelizmente, que é a parte que foi a parte que eu fui criado, né? Eu fui criado ali na zona portuária do Rio de Janeiro. É uma zona muito crítica, né? Sua infância, adolescência foi toda naquela região? Bem dizer, a minha infância, adolescência foi toda ali. Até os 23 anos Deixa eu te interromper aqui. Dizendo para mim que você já passou a sua infância e adolescência no Rio. Tem algum amigo, colega seu de infância que você já perdeu para a criminalidade? Perdi muitas pessoas. Muitos amigos. Uma das causas que eu senti que era o momento de eu sair, porque eu estava já presenciando, eu via muitos amigos meus, que eram amigos de karatê, de arte marcial, né, sendo assassinados. Então, eu presenciei muito lá no Rio de Janeiro. Entendi. Parece que é uma máxima, né? Eu já entrevistei um outro pastor aqui também, que veio do Rio, que também viveu essa realidade de perder alguns amigos e de repente se conectou à fé, e aí de repente ele foi deixando essa vida, ele não chegou a entrar na criminalidade, mas parece-me que assim, que é um caminho sem volta, né? Eu cheguei, é um caminho assim, eu falo que o propósito que Deus tinha na minha vida, tem na minha vida é grande, porque eu cheguei a me envolver, né? Joguei futebol. Joguei no Vasco, joguei no Fluminense. Não, joguei infanto juvenil. Olha que legal. No Vasco, no Fluminense. E ali depois dali eu meio que me perdi. Aí eu me envolvi, não tão a fundo, mas me envolvi um pouco nesse submundo aí, infelizmente. Né? A sua família, originariamente, ela é cristã ou não? Bem dizer, meu pai não era cristão, né? Minha mãe se converteu, né, ao Evangelho alguns anos antes de mim, e ali ela
tá até hoje, inclusive hoje ela é minha ovelha, né? Olha que legal. Clamor de mãe é um negócio tremendo, né? Funciona bem. Funciona bem. A mãe, quando ora, meu irmão, os céus ouvem. Minha mãe hoje ela é minha ovelha, é minha amiga, né? Olha que legal. Vira e mexe, estou indo lá almoçar um pouquinho, a gente mora no mesmo bairro também, então tudo é mais fácil. Né? Aí, bem, você vem para o Espírito Santo, junto com a sua família, vocês migram do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, aí você chega aqui e, de repente, na sua vida pessoal, houve uma virada de chave do ponto de vista de fé. Quando foi isso? De que maneira se deu isso? Quando no Rio de Janeiro, pastor Samir, eu tive alguns problemas de saúde no Rio de Janeiro. Então, quando tive problemas de saúde que me levaram a recorrer, minha mãe nunca me chamou para a igreja, ela nunca me chamou. Ela falava que só tinha um caminho, esse caminho era Jesus. Amém. Era a única coisa que minha mãe falava. E eu vi que eu não tinha saída, né? Então, foi quando eu comecei a caminhar no Evangelho também. E aí, só que eu ainda continuava caminhando lá e fazendo as coisas erradas da mesma maneira. Aqui no Espírito Santo a gente chama de crente Raimundo. Com um pé na igreja, outro pé no mundo. Mas aí isso foi no Rio. Quando eu vim, foi no Rio ainda. No finalzinho do meu tempo de Rio de Janeiro. Quando eu venho para o Espírito Santo, né, aqui foi a virada de chave verdadeiramente, né? Que aí eu me desprendo das más amizades e construo ou começo um novo tempo aqui. E aí eu mergulho no Evangelho. É uma outra realidade também, né, pastor? Que as más companhias corrompem os bons costumes, né? A palavra de Deus diz isso. Isso é a realidade. Né? E o ambiente que eu frequentava era um ambiente muito pesado. Né? Eu venho para o Rio, venho para Vitória e graças a Deus aqui eu mergulho no Evangelho e começo uma nova caminhada do qual eu não saí. Você se dedicou então ao ministério pastoral desde quando? Bem dizer, quando eu vim para cá para o Evangelho, para o Espírito Santo, 2001 que eu vim para cá, que eu mergulhei no Evangelho, em 2003 eu já estava numa caminhada pastoral. Olha, foi muito rápido essa minha carreira. E uma denominação que acabou te dando uma base também, né? Foi uma denominação que eu aprendi muito. Que legal. Aprendi muito. Legal. Eu acho que, pastor, a gente precisa de repente criar esse ambiente de respeito, né? Pelas denominações que existem. Eu acho que cada uma delas cumpre um papel, né? Com certeza, cada uma delas cumpre um papel. A gente tem que respeitar, eu creio que tem público para todo mundo, existem pastores para determinados tipos de pessoa. Então, se há algo que eu tenho no meu coração, eu respeito por todas as denominações. Legal. Aí você conviveu dentro dessa denominação e você me disse em off aqui que você ganhou um presente lá também, né? Acabou conhecendo a sua esposa lá. Foi, quando eu cheguei, foi um presentão, né? Esse é um homem apaixonado. Eu sou apaixonado por ela. Né? Quando eu cheguei lá, ela já fazia parte. Sim. Né? Então, ela viu o meu desenvolvimento ali e depois de um tempo foi quando a gente... Tanto que você vai perceber que eu tenho 24 anos de Evangelho e de Vitória, Espírito Santo. E nós estamos juntos 21. Que legal. Né? Então, foram 3 aninhos ali para ela saber quem era o William e eu saber quem era a Janaína, né? Muito bom. E, na realidade, a gente construiu uma família, dá essa estrutura do ponto de vista emocional, espiritual, social, para a gente desenvolver o ministério, não é verdade? Não tenha dúvida. A família é uma base muito importante, né, pastor Silvio? Quando a gente tem uma família estruturada, quando a gente tem uma família que entende o projeto, as coisas ficam um pouco mais fáceis para a gente atuar, né? Então, é importantíssimo a família nessa causa. Você caminhou, então, nesse ministério, em um outro ministério que não o seu. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco do ministério que Deus te deu. Você caminhou durante quantos anos lá? 10 anos. 10 anos. Isso. Aqui no Espírito Santo? Aqui no Espírito Santo. Você pastoreou igrejas aqui no Espírito Santo? Pastorei igrejas. Sempre na Grande Vitória? Sempre na Grande Vitória. Sempre na Grande Vitória. Né? Durante 8 anos eu pastorei nesse outro ministério. Você era pastor de dedicação exclusiva? Eu comecei, quando eu comecei eu tinha o meu trabalho, né? Eu trabalhava com comércio exterior. Né? Você tem formação nessa área? Não tem, é interessante, eu não tinha, né? Quando eu vim de lá para cá, o fato de eu morar numa zona portuária era uma área que eu admirava muito. E foi interessante que quando eu venho para cá, para o Espírito Santo,
justamente foi a área que eu admirava que Deus abriu a porta para mim. Você trabalhou nessa área aqui no Espírito Santo? Trabalhei. Foi o meu único emprego no Espírito Santo. Exportação? Importação e exportação de cristais. Olha que legal, interessante. E esses cristais, eles eram de fato oriundos daqui, vinha de fora? Não, era cristais da China, cristais da República Tcheca, né? Eram cristais que vinham... No comércio exterior existe uma gama de coisas acontecendo que a gente não tem nem noção, né? Não tem noção não. Né? E são coisas assim, foi um dos primeiros presentes que eu dei até para minha sogra, né? Antes de eu conquistar minha esposa, eu conquistei a sogra, né? Inteligente. Aí deu um presente de um copo, de uma bombonier da República Tcheca para ela. E né? é caro, né? É caro. Mas é muito interessante. Foi o salário de um mês, não foi? Não foi isso tudo não, mas foi carinho. Né? Mas foi... Um denário de salário. Foi quase aquilo... aquela passagem bíblica, né? Um denário, é isso mesmo. Sim, aí você deu de presente. Dei de presente para ela, foi o acesso que eu consegui, né? Para começar o meu relacionamento. E a família da sua sogra, você me disse que é do interior? Eles são do interior de Colatina, né? Hoje eles moram aqui Hoje não, eles já moram aqui na capital há muitos anos, né? Eles saíram de Colatina, minha esposa saiu de Colatina cedo, com 5 aninhos mais ou menos, e desde então eles moram em Vitória. Pastor, eu tive o privilégio de participar de um culto lá, você tem uma conexão muito interessante, eu fico assim feliz pelo tratamento que vocês dão ao meu filho, pastor Bruno, né, já esteve lá na sua igreja mais uma vez, e ele me fez um convite, eu estive lá, aliás, fui muito abençoado no dia que estive lá, né, que o reverendo Rafael Abdala trouxe uma palavra muito edificante, e seu ministério é um ministério sólido, né, eu depois vou falar um pouco sobre isso, porque assim, eu fui um dos desbravadores ali naquela região. Foi o primeiro lugar onde eu pastoreei em 1984, né? São Pedro era conhecido como lugar de toda a pobreza, ainda existia São Pedro I, Nova Palestina era só mangue, e eu já pastoreava lá em 1984. E você tem um ministério solidificado hoje lá. Eu queria que você falasse para a gente como que surgiu esse ministério, como é que surgiu de fato essa sua chamada de se estabelecer ali. Mas você vai fazer o seguinte, você vai segurar, nós estamos no momento do nosso intervalo, nós vamos para o nosso intervalo comercial, na volta você vai falar um pouco para a gente do ministério que Deus te deu, Sim. da maneira com que você colocou, o projeto que você tem desenvolvido lá, a maneira com que você tem alcançado vidas para Cristo lá. Amém? Vamos para o nosso intervalo comercial, estou recebendo aqui o meu amigo o pastor William Vieira, que é pastor na igreja Unção de Deus, em São Pedro. Daqui a pouco ele fala para a gente como que começou esse ministério lá. Fica conosco aí. Estamos de volta no programa Que Vida Vida. O programa Que Vida Vida essa semana está recebendo o meu amigo o pastor William. É uma alegria te receber aqui, pastor. É um prazer ter você aqui conosco, nesse bate-papo tão gostoso que a gente está aqui, né? Muito bom. Falando um pouco daquilo que é a nossa vida, que eu disse e repito, atrás do nosso PR, do pastor, tem um CPF, tem uma pessoa que tem uma história, que tem uma jornada, que tem uma família. E é importante quebrar aquele estigma de que pastor é super-homem, né? De que pastor pode tudo. Não, nós somos seres humanos, temos as nossas paixões, as nossas falhas, os nossos acertos. Então é muito interessante ter esse bate-papo com vocês. Tem trazido outros pastores aqui, tem tentado desmistificar aquela ideia de que pastor é aquela pessoa intocável. Não, nós somos seres humanos que buscamos dedicar e consagrar nossa vida para o Senhor. Verdade. E nós estávamos falando, pastor, no primeiro bloco, sobre a igreja Unção de Deus. Como é que surgiu? De que forma você foi parar em São Pedro? Fala um pouco disso para a gente. Pastor Semi, como eu falei no bloco anterior, eu vim de um bairro de periferia. E foi impressionante que no ministério anterior do qual eu fazia parte,
uma das primeiras congregações que eu fui enviado foi para São Pedro. Ah, legal. Né? E justamente onde minha esposa morava, em São Pedro. Né? E não foi uma escolha minha, não, foi direcionamento do pastor para lá mesmo. Então, quando a gente vai para lá, a gente faz um trabalho muito bonito lá naquele local. Né? E eu corre na minha veia um trabalho social muito forte. Né? Interessante. Então, assim, eu me senti... Isso eu fiz de tudo para eu conseguir fazer no antigo ministério, né? Só que eu não consegui. Então, eu senti um chamado de Deus para que eu pudesse... Eu acho também um pouco a pegada do ministério de onde você veio, né? Não é uma pegada ministério. Não, é um ministério excelente, mas não tem essa pegada tão social igual eu tenho, né? Então, assim, eu senti a necessidade de criar essa coragem e poder ajudar as pessoas daquela comunidade. Né? Foi quando aí Deus ele verdadeiramente me chama para um novo tempo, né? Me dá um versículo bíblico que é a primeira carta de João, capítulo 2, que fala justamente a respeito da unção de Deus. E foi aí que sai o nome da nossa igreja, do qual nós iniciamos em 2011. Começou ali em 2011. Em 2011. No mesmo local onde vocês estão hoje? Não, a gente construiu um galpão, né? Hoje nesse galpão funciona um box, é um crossfit, né? Que legal. Aí depois encheu bastante, aí a gente foi para um outro local, que a gente também construiu outro galpão, e do qual nós estamos até hoje lá. Que legal. E aí você chega ali e você começa a formar o seu corpo ministerial. Você tem quantos pastores caminhando com você hoje lá? Pastor Semi, eu tenho um, que é o pastor Vitor, que é meu co-pastor, mas eu tenho recebido muitos pastores, né, lá. Né, que estão começando, o pastor Baroni da Serra, né, e a pastora Fabiana, e tem outros pastores que estão começando. Esse trabalho lá em Serra ainda é meio incipiente, né? Ele está começando agora. Tem uns 5 meses, né, que a gente está plantando a igreja lá. Que legal. Tem a igreja Unção de Deus em outros locais ou está em São Pedro e Serra ainda? Tem São Pedro, Serra, e nós temos um campo missionário, estamos construindo uma igreja em Moçambique. Olha que legal. Para aproximadamente 500 pessoas. Legal. Você já esteve lá em África? Não, eu estava com o passaporte tudo pronto, só que o nosso passaporte ficou preso, eu e minha esposa não conseguimos ir. Olha que coisa. Mas Deus sabe todas as coisas. Vai chegar o momento certo de lá. Vai chegar o momento Eu também certo. tenho um desejo de conhecer a África, já até conversei com o pastor que esteve sendo entrevistado por mim aqui, ele conhece bem a realidade de lá, né? A gente falou um pouco desse trabalho lá, que eu acho que é interessante a gente ter esse olhar, né, missionário voltado para aquele local. Sim. Ainda que nós temos a nossa Judéia, né? Com certeza. Tem Samaria, Jerusalém, confins da terra, mas eu acho que a gente tem muita coisa para fazer aqui na Judéia ainda. Temos muita coisa para fazer, tem muita coisa para fazer por aqui. Sobretudo na região que você está, região que, assim, às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo, não sei se você tem a mesma ideia que eu, a região de São Pedro tem muita igreja. Eu costumo dizer, não tem não. Tem muito mais gente do que tem igreja. Se nós pudéssemos ter mais igreja lá, seria benção. O que você acha sobre isso? Na verdade, São Pedro hoje é o local que mais tem igrejas, né, que Vitória é em São Pedro. Né? Realmente é um local que se estabeleceu muitas igrejas lá. Né? Nunca é demais. Né? Muita gente para ser alcançada. É um local com aproximadamente 50 mil habitantes. Cidade, né? É uma cidade, né? 50 mil habitantes, então nunca é demais ter uma igreja, né? Então, mas lá realmente é bastante igreja ali naquela localização ali. E louvado seja Deus por isso. Por isso, né? Nós temos vidas para serem ganhas lá. Com certeza. À vontade. Acho que eu não sei se já fizeram um levantamento de percentual de pesquisa. Eu acredito que tem um bom número de evangélicos lá, de cristãos, mas eu acredito que ainda tem muita gente para ser alcançada. Tem muita gente para ser alcançada lá ainda, pastor. Então, muita gente. Acho que não só lá, né? Não, todo mundo ainda precisa, né? Pastor, aí você chega em São Pedro, estabelece a igreja sob a sua responsabilidade, começa a trabalhar, mas a veia social estava presente. Aí, de repente, você começa um projeto social. Quando você começou isso? Esse projeto social? Nosso projeto social, nós começamos ele em 2023. Na verdade, exatamente no período da pandemia. Um pouquinho, no meio da pandemia, né? Não, a pandemia foi 20, 21, 22, né? 23 já tinha passado um pouquinho.
Na verdade, esse trabalho social eu já sempre vinha fazendo, só que nunca a gente tinha registrado, até porque... então hoje ele é registrado. Até porque ali na região da Grande São Pedro são poucos mesmo, só tem 2 ou 3 projetos registrados e nós somos um deles. Entendi. Tem muitos projetos sociais sem registros ali, né? Então, ele é orgânico, existe CNPJ? Existe. Como é que é o nome do projeto que você desenvolveu? Instituto Saber. Instituto Saber. Fica anexo à igreja? Fica anexo à nossa igreja. A entrada é independente pela rua de trás da igreja. Entendi. Quais são os cursos hoje que você oferece lá no projeto? A gente tem vários cursos que a gente oferece, né? A gente tem uma parceria com o Senac, né, que traz sempre curso de marketing digital para a gente. Importante. Trouxe curso de pizzaiolo. Olha, né? Também temos uma parceria com o governo do estado. Essa qualificação de mão de obra é muito importante, né? É muito importante. E o fato de eu ter estudado no Senac, o meu ginásio, né, eu falo que o Senac não foi uma propaganda, mas é uma escola. Então eu faço de tudo para trazer essa boa qualificação para as pessoas. Pizzaiolo, marketing digital, temos auxiliar de logística, atendimento ao cliente, temos informática básica, agora também colocamos montagem e manutenção de computadores. Qual a idade do público-alvo que você tem atingido lá? Nós temos atendido de 12 em diante. Né? Interessante. Abaixo dos 12 anos, porque nós temos também lá que tem feito uma diferença naquela comunidade, que é um curso de Libras. Olha, de uma voluntária da nossa igreja. Interessante. Né? E, na realidade, isso envolve a questão de inclusão, né? Inclusão. A gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Eu acho que a igreja ela foi muito... ela precisa de ser mais inclusiva nessa sociedade que nós estamos vivendo. Isso aí. Inclusive, a gente está colocando, em meses de férias, nós colocamos oficina para crianças. Então, aí vai de 5 a 9, a 10 anos, vai criança para lá, participar de uma oficina de Libras. Olha que interessante. Isso ficou lá. Eu me lembro que na minha adolescência eu tive alguns colegas mudo, né, surdo. Não sei se essa é a expressão politicamente correta que se pronuncia hoje, que hoje mudou tudo, né? A gente tem que ter cuidado de que maneira que fala. Sim, mas ao que me parece é isso mesmo, mudo surdo. E assim, eu comecei a aprender um pouco o alfabeto. E é muito interessante. É muito interessante. É muito interessante. Hoje a gente já recebe lá na nossa igreja as pessoas da comunidade surdas, né? Então, hoje a nossa professora é uma obreira nossa e a professora também do Nos seus cultos você tem... Tem intérprete. Tem intérprete? Tem. Olha que legal. Quando eles vão, né, a intérprete sempre está lá preparado para eles. Interessante. E aí você tem um curso de Libras que tem demandado lá na comunidade. Tem muito. Nós já formamos... Você acha que isso é resultado de crianças com deficiência? A gente pode chamar assim? Ou de lá na Grande São Pedro tem um grande número de surdos. Um grande número. Então a gente conseguiu alcançar muitas pessoas dessa comunidade surda. Então você tem um público-alvo de adolescentes, jovens. Você tem adulto também? Temos adultos também. Né? Os adultos, todos os outros cursos que a entidade, auxiliar de logística, atendimento ao cliente, os adultos também fazem parte. De alguma forma, pastor, isso tem sido uma porta aberta para proclamar a palavra? Sim, até porque quando tem alguns dessas formaturas que a gente faz justamente no horário de culto. Né? A gente leva no domingo e entregamos o certificado no culto para as pessoas. Você né? tem atendido hoje lá, em média, quantas pessoas mês? A gente tem atendido aproximadamente, a gente tem tido 700 visitas no mês. Interessante, número considerável. Passa bastante pessoas por lá procurando novos cursos. Né? Tem muita, porque assim, o curso normalmente, um dos cursos de maior duração, qual que você tem lá? Em tempo, prazo? Na verdade, a gente estava com cursos do Qualificar, que é uma parceria que a gente tinha com o governo do estado, que variava ali em 3 meses de frequência, né? Tem muita evasão? Evasão? Tem também, né? Porque é uma área também, assim, o Instituto Saber, pastor Semi, o nome do Instituto Saber, tudo é intencional, né? O nome do Instituto Saber, ele tem o propósito de trazer informação para aquele público, para aquela comunidade. Entendi. E eu acredito que a Bíblia diz, Oséias 4, diz, o povo sofre por falta de conhecimento, né? Então, eles precisam saber.
Só que eles também têm um pouco de dificuldade, porque eles não têm muito acesso, né, ao ensino, então a gente quer colocar o ensino, então muitos ali começam e não terminam. Eu acho que o saber ele é importante em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Ele abre portais na vida de qualquer pessoa. Com certeza. Né? E assim, na realidade eu tenho entendido que o saber é uma via de mão dupla, né? Existem pessoas que provavelmente vão lá no curso, que vão para aprender, mas acabam ensinando também, né? Eu fui professor, eu sou formado em letras português, eu dei aula, então assim, como a gente aprende dando aula? Com certeza. Até a gente pregando, primeiro prega pra gente, né? Depois, isso aí. Pastor, assim, aí de repente você monta esse curso, você está tocando o curso com algumas parcerias, você sente falta de mais apoio do poder público nessa relação de qualificação? Isso é um assunto importantíssimo, tá, pastor Semir? Eu não posso deixar de frisar, nós temos uma parceria agora, que a gente colocou lá dentro de um espaço da nossa igreja, uma turma de Muay Thai, né? Nós estamos atendendo aproximadamente entre adolescentes, jovens e alguns adultos, 80 pessoas. Né? E o que a gente menos tem é justamente apoio. Né? Então, assim, a gente vai em busca de parcerias particulares, privadas, né, para que a gente consiga dar suporte. E olha a importância do ponto de vista social, uma área de vulnerabilidade social, que de fato pode trazer esses adolescentes e crianças, ocupar, não apenas por ocupar, mas ocupar para dar saber, e o governo tinha que ter um olhar diferenciado, né? Com certeza, inclusive quero parabenizar, né, o Fernando Calixto, que é o mestre, ele não faz só um trabalho de ensinar a arte marcial, não. Ele tem um trabalho muito interessante que ele não aceita perder nenhum dos meninos que estão ali com ele para a criminalidade. Ele vai lá mesmo e faz um trabalho de resgate. É isso aí. Pastor, que pena. Nosso tempo está terminando. Um bate-papo tão gostoso. A gente falando aqui de algo que de fato nos impulsiona, que nos motiva, né? Que, além de ser o nosso ministério pastoral, é um ministério na área de formação, na área de qualificação. Uma alegria de te receber aqui. Fica o convite para voltar mais vezes, né, para a gente continuar esse bate-papo. Mas eu quero te agradecer e assim, fica à vontade para dizer os dias de reunião lá na sua igreja, a igreja onde você pastoreia. A nossa igreja ali na UDCasa em Vitória, nós estamos ali domingo às 8h30 da manhã e às 19 horas, né? Terça-feira nós temos às 19h30, quinta-feira a gente vai nos lares, né? É o trabalho dos nossos grupos nos lares, tá? O nosso instituto fica aberto de segunda a sexta-feira, de 10 às 5 da tarde, para qualquer um que, né, quiser ter alguma informação, acessar, está lá aberto lá. A gente vai pedir depois para você deixar o seu arroba, o seu Instagram e os contatos para a gente colocar, para as pessoas fazerem contato contigo lá. Eu tenho certeza que alguém haverá de te procurar nos ouvindo. Obrigado. Nós recebemos com alegria no nosso Que Vida Vida esta semana meu amigo pastor William Vieira, pastor da Igreja Unção de Deus ali em São Pedro, que desenvolve um projeto social associado ali, não apenas associado à igreja, mas também um projeto social institucionalmente regularizado e que tem trabalhado na perspectiva de formação de adolescentes, jovens, trazendo instrução para que esses jovens e adolescentes eles possam ter alguma formação e ocupar-se do ponto de vista profissional. É uma alegria te receber aqui. Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, a tua filha que está por chegar, que ela venha com saúde e paz e traga muita felicidade para você e a sua esposa. Eu que agradeço a participação aqui nesses programas e torço para que o senhor tenha muito sucesso e esse programa alcance muitas pessoas aí. Amém. Vida Vida fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Se eu fosse você, ficava ligado aí, porque a cada entrevista nós estamos sendo mais e mais edificados. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.